quase não se fala mais na volta de Jesus, quase não se fala mais em arrebatamento. É verdade, porque em algumas igrejas, estou generalizando, algumas igrejas é pregado mais sobre prosperidade, sobre bênçãos, assim por diante. Mas nós estamos aqui, é o dever nosso estarmos ensinando os irmãos a palavra de Deus, porque Jesus ele disse assim: ide a todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que eu tenho falado, que fui ensinado. Então, e de fazer discípulo a todas as nações. Então, Jesus mandou a gente fazer discípulo, a gente ensinar, mandou a gente pregar a sua palavra. Estamos aqui para obedecer ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. O assunto, irmãos, que eu quero abordar nesta noite, nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escatologia bíblica. O que é escatologia? É o estudo das coisas futuras que ainda vão acontecer. Eu fiz questão de pegar este versículo, que ora você e eu acabamos de ler, que está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 14. Este versículo é pregado muitas das vezes em vários lugares. Então, eu fiz questão de pegar por quê? Porque eu tenho uma pergunta para fazer para você. E a pergunta que eu faço é o seguinte: relacionado à volta de Jesus, para Jesus voltar, primeiro, é uma pergunta: para Jesus voltar, é preciso este evangelho ser pregado a todas as gente? A gente não fala gente, irmãos. Quando se fala gente na Bíblia, gente quer dizer gentios, as pessoas que não são judeus. Então, quando diz assim, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, ou seja, a todos os gentios. A pergunta que eu faço é o seguinte: para Jesus voltar, precisa primeiro o evangelho ser pregado a todas as pessoas, sim ou não? Nós estamos aqui para aprender, né, irmãos? Não. Nós estamos aqui para aprender. Para Jesus voltar, precisa primeiro a Bíblia ser pregada para ficar melhor entendido para nós. Eu preciso pregar a Bíblia para o mundo inteiro primeiro, para Jesus voltar, sim ou não? Não. Então não precisa disso. Por quê? Nós vamos entrar nesse estudo. Porque, infelizmente, existem pregadores, eu não sei se fugiu do estudo bíblico, eu não sei se fugiu da RBD, mas tem pregador que fala que para Jesus voltar, primeiro tem que ser pregado o evangelho em todo mundo. Não é assim, irmãos. Quando o pastor for da escola bíblica dominical, e aí nós falamos mesmo sobre a lei moral de Deus, não é isso? E esse estudo que vem nos ensinando, né, essa parte aí, nos trouxe um conforto concernente a isso aí, ou até mesmo diminuindo uma preocupação, né, concernente, por exemplo, aquelas coisas de índio, por exemplo, que está lá isolado lá, né? Então, como que faz o evangelho chegar lá? Né? Se o pessoal né, essa tribo, ela não tem o costume de convívio com pessoas e não aceita a aproximação, né? E aí interessante aí a escola bíblica dominical, porque aí ela vai nos ensinar exatamente sobre a lei moral de Deus. Eu faço aqui para deixa. É isso mesmo, pastor Vanderlei, está certo. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui sobre quantos idiomas existem no mundo. Idiomas, linguagens. Idiomas, irmãos, aproximadamente 7.159 idiomas. Idiomas é a língua normal, como o português, o inglês, o francês, o alemão, o japonês e por diante.
tem os seus dialetos. Às vezes tem tribos fechadas que são carnívoras, como pessoas e por diante. Tem vários tipos de tribos diferentes que às vezes a gente não tem o idioma dele, não tem o dialeto dele, não sabe falar aquele idioma, não sabe falar aquele dialeto daqueles índios. Então, irmãos queridos, essa pergunta que eu fiz é muito importante. Não precisa o Evangelho, Jesus voltar, melhor dizendo, primeiro. Por quê? Porque o Evangelho vai ser pregado ainda na grande tribulação. Então, se você está se cuidando, até esse Evangelho ser pregado lá em toda parte do mundo, eu vou ficar à vontade. Não é bem simples. Não é bem assim. Jesus pode voltar e você ficar com esse mesmo pensamento. Vai demorar muito, então eu posso ficar à vontade. Não, você está equivocado. Porque este Evangelho ainda vai ser pregado na grande tribulação. Como é que eu posso te provar isso? Só você abrir comigo aqui em Apocalipse, pode anotando aí para você ler em sua casa. Apocalipse, aí você vai ver que realmente vai ser pregado este Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo número 10. Ou seja, versículo 10, capítulo 13, perdão de novo, mais uma vez, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Se você achou, quiser ler, por favor. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Pode ler, 14, 6. Glória a Deus. É melhor ler do microfone, todo mundo escuta, né? Diz assim, irmãos: e outro anjo voar pelos meios do céu, e tinha o Evangelho eterno. Tinha o quê? O Evangelho eterno é esse aqui, irmão, a palavra de Deus. O anjo tinha o Evangelho eterno para proclamar os caminhos lá sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, irmãos, não precisa primeiro acontecer de o Evangelho ser pregado em todo o mundo para esperar a volta de Jesus, não. Não precisa, porque Jesus vai vir antes mesmo do Evangelho ser pregado para todas as nações. Quando se fala o fim é uma coisa, o arrebatamento, a volta de Jesus já é outra coisa. Os irmãos estão entendendo? Amém. A volta de Jesus é uma coisa, o fim de todas as coisas já é outra coisa, que nós vamos ver mais adiante. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Então nós vamos entrar aqui na questão da volta de Jesus. Então, quando eu sei que Jesus está perto de voltar, deixa eu ilustrar no Mateus 24 que aconteceria os princípios das dores. E a forma mais fácil de eu entender que Jesus está próximo de voltar, irmãos, é quando está já Israel florescendo ali, já começar a dar os sinais de aproximação do anticristo. E nós estamos encaminhando toda a tecnologia. Você pode observar muito bem que nós estamos aqui numa tecnologia muito avançada. Tudo hoje o celular domina. O celular fica no lugar do computador, da máquina fotográfica, ele fica no lugar de muitas coisas que você tinha. O celular tomou espaço de tudo. Isso aí, não sabe o que é? Isso é para poder já fazer a mente das pessoas voltar para uma realidade futura, que vai ter algo que vai dominar todo mundo. Você pode observar que aqui em Anuque tem um olho de peixe que eles falam na câmera, que ali os policiais veem tudo, é o que passa ali no centro da cidade, o veículo está passando. Então tudo isso aí são tecnologias avançadas para indicando que há um futuro, tudo aproximando aqui, o controle mundial, que a
besta, que é o falso profeta, a besta que é o anticristo, vai dominar as pessoas de uma forma tão fácil. Além de aplicação do controle, desse tipo de controle, vai ter outros controles mais que a gente desconhece, porque a tecnologia só está cada vez mais avançando. Então vai ser algo terrível para quem ficar aqui na Terra. Louvado seja o Senhor. Então, como eu sei quando Jesus voltar, como diz os amados irmãos, existe uma passagem bíblica no livro de Números, se não me engano, os irmãos acompanham a palavra de Deus, Números. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. E fala sobre a vaca vermelha, a novilha vermelha, né? Essa novilha vermelha representa um algo muito grande para o povo judeu. E essa novilha vermelha tem que ser totalmente vermelha. Não pode ter nenhuma mancha. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, quando é encontrada essa novilha vermelha, ela indica que alguém muito importante, o Messias, está próximo para poder fazer esse ritual que era feito na antiga aliança, no antigo pacto. Em Israel, nós somos sabedores que eles não acreditam que Jesus é o Messias, então eles aguardam ainda o Messias à sua maneira. Então é um sinal que eles estão até hoje procurando essas novilhas. Então eles têm algumas novilhas já vermelhas guardadas lá em Israel, aguardando a chegada do Messias. Irmãos, Messias do hebraico quer dizer Mashiach. Se você ver eles falando isso lá na internet, você vai saber que eles estão falando sobre o Messias. Então, eles estão aguardando o Messias para poder fazer o processo que os sacerdotes faziam de expiação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, irmãos, sabemos que o Messias verdadeiro já veio, já cumpriu o seu papel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Ele se faz presente aqui nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. É porque eu não achei ainda, mas depois eu vou procurar para mostrar aos irmãos sobre a novilha vermelha. E fala agora onde está registrado a respeito desta novilha vermelha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu encontrei aqui em Números capítulo 19. Vai falar, você pode anotar para você ver na sua casa, onde vai falar sobre a novilha vermelha. Onde vai dizer assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que tragam uma bezerra ruiva, que fala ruiva, mas a outra tradução é vermelha, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu o jugo. Então, como dizem os irmãos, já tem lá em Israel essas novilhas ruivas, vermelhas, totalmente vermelhas, para esperar o Messias. Como diz os irmãos, eles acreditam que Jesus é o Messias, então eles estão aguardando o Messias. Então o que acontece, irmãos? A volta de Jesus está mais próxima do que você imagina, sabe por quê? Porque já tem essas novilhas já guardadas para Israel, e além de ter essas novilhas guardadas para Israel, há rumores de que já está tendo um Messias lá em Israel. Já está aparecendo vários tipos de Cristo. Isso é cumprimento de Mateus 24, irmãos, que vai surgir vários Cristos, vários nossos profetas, vários Messias. E lá em Israel já tem algum indício de que há algum tipo de Messias lá em Israel. Então nós estamos aproximando realmente da volta de Jesus, porque se a gente observar bem, Israel,
em menos de 50 anos, cresceu de uma forma assustadora. Hoje em dia a tecnologia de Israel está se comparando, às vezes igual ou maior do que a dos Estados Unidos. Só para você ter ideia, Israel criou coisas que os Estados Unidos não criou. Exemplo que Israel criou. Israel criou um aparelho que ele suga o ar, e aquele ar se converte em água, transforma em água potável para você beber. Dá para você imaginar uma coisa dessa? Israel tem uma arma de guerra, nós falamos aqui, ele tem um feixe de laser, que o avião que passar, ou os helicópteros que passar de frente, ele vai passando feixe de laser e vai destruindo tudo. Isso é o quê? Tecnologia, avanço. Isso é algo que assustador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para Jesus voltar, irmãos, como eu disse aos irmãos, tem que acontecer essas coisas. Os princípios das dores. Já tem esses rumores dos falsos profetas se aproximando. Agora vamos abrir aqui comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de você ler, eu quero esclarecer para os irmãos aqui sobre 3 doutrinas. A primeira doutrina acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Esses são chamados de pré-tribulacionistas. É a que o pastor Vanderlei prega, eu leio na pregação. É o que eu prego, que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. É o que nós pregamos, somos os pré-tribulacionistas. Vai ser antes da grande tribulação. Existe outra doutrina, que é chamada de tribulacionistas, que são aqueles que pregam que Jesus vai chegar, voltar dentro da grande tribulação, acontecendo no meio da grande tribulação. E existe os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus voltará depois da grande tribulação. Só que nós vamos entender que nesse texto que nós vamos ler agora, que vai ratificar, confirmar que o pastor Vanderlei e eu pregamos sobre a morte de Jesus antes da manifestação da morte de Cristo. Antes da grande, ou seja, antes da grande tribulação. Vamos ver aqui? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos mouvais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste outro pecado e da perdição. Então o que acontece? Jesus vai vir, todo mundo sabe disso. Só que nós vamos ficar sabendo que o anticristo vai começar a querer atuar. Então, antes de começar a grande tribulação, nós somos os pré-tribulacionistas. Antes de começar aquele ataque de terror, Jesus arrebata. Já no comecinho, já antes, nem no meio, no comecinho, mas a gente vai saber que vai vir o anticristo. O anticristo já está em Israel, vai estar no lugar tal. A mesma vez saber, logo, eu arrebatamento. Porque a palavra de Deus fala assim, bem claro. Vamos ler de novo outro versículo, acompanha o Bíblia, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes que venha a apostasia se manifeste o homem corrompido do pecado e da perdição. Então é no comecinho, quando se manifestar, a Jesus vai arrebata o seu povo. É por isso que nós devemos estar atentos aos noticiários. A palavra de Deus diz: olhai o que? Os noticiários. Olhai, orai e vigiai. São 3 coisas. Olhai o que? As notícias ao nosso redor. Olhai, orai e vigiai. Então nós temos que ter essas 3 atenções. Não é só orar, não só orar. Você tem que vigiar também. Eu oro, mas não vigio. Eu vigio, mas não oro.
as três coisas que cantar junto: tem que orar, olhar e vigiar. Olhar os acontecimentos que vocês vão ver. Então o que acontece, irmãos? Vai ser bem no começo aqui, como nós temos. Agora nós vamos entrar aqui sobre o que acontecerá, ou seja, glória a Deus, pedimos seja o nome do Senhor Jesus. Então nós falamos aqui sobre a manifestação do anticristo, e como eu sei que nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Como eu posso confirmar isso? Que Jesus vai chegar antes da grande tribulação. Abra comigo Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos ver o texto lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Os irmãos acharam? Vamos tomar para lá em casa. Glória a Deus, diz assim a palavra de Deus: como guardaste a minha palavra, ou seja, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para os que habitam na terra. Então, antes de acontecer a grande tribulação, Jesus vai te arrebatar. Seu? Eu falei assim que é importante que nós estejamos atentos a esse assunto, porque existe tanto cristãos quanto também ensinadores, né, que ensinam que a igreja ela passará pela grande tribulação. E nós, assembleanos, nós defendemos aí, que a igreja não passará pela grande tribulação com base na palavra, né? Eu já ouvi dizer que vai passar pela grande tribulação. Só que o que nós vemos agora em Apocalipse 3, verso 10 é que o livramento de Deus para a nossa vida. Então, por isso é importante nós ficarmos atentos a isso aí e perseverar para que nós não venhamos passar por isso aí. Quem vai passar pela tribulação? Todos aqueles que rejeitaram os ensinamentos da palavra do Senhor, não quiseram andar no centro da vontade de Deus. Mas a igreja de Cristo que tem lutado para poder andar na verdade, ela não passará por esse episódio tão terrível que vai ser. É isso? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. O livramento de Deus para o seu povo. Orava comigo também, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, vai ratificar o pastor Vanderlei, acabaram de dizer, vai confirmar que o pastor Vanderlei acabaram de dizer, Apocalipse, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então é um livramento que Deus se concede para o seu povo, porque nós, irmãos, estamos pregando a palavra de Deus na terra. Muita gente está caçando a gente, está zombando, não quer aceitar, são poucos que querem aceitar, e isso está fazendo ira, estão colhendo ira futura, porque
porque estão zombando, escarnecendo do Filho de Deus. Então, as taças serão derramadas na tribulação, as taças da ira e o furor de Deus sobre a terra, por causa que o povo rejeitou o seu Filho. É por isso que é falado de ira futura. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora é interessante, amados irmãos, que o pastor Vanderlei falou, é interessante a respeito de algumas igrejas. Eu quero estar aqui fazendo questão de falar para os irmãos. Existe igreja por aí, irmãos, que não acredita no arrebatamento da igreja. Tem uma igreja por aí, não vou citar o nome, só de dizer a doutrina dela, você vai saber o que eu estou falando. Eles estão referindo. Aquela igreja que vai para o sábado, você tem que falar o nome de você sabe qualquer, né? Ela não acredita em arrebatamento, irmãos. Elas não acreditam em arrebatamento. Só que há registro na Bíblia que fala sobre arrebatamento. Existem vários registros na Bíblia que falam sobre arrebatamento. Algumas vezes fala que ele não acredita que Jesus ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Ah, sim, ele está dizendo que existem religiões que falam que Jesus não ressuscitou. Então, são tantas aberrações, são tantas coisas que a gente vê que ouve por aí. E se a gente não tiver o cuidado de estar vindo para a casa de Deus, nos cultos de ensino, a gente vai acabar sendo perdido. É por isso que a gente vem para a casa de Deus, nos cultos de ensino, nos cultos de escola bíblica, para aprender a palavra de Deus. Irmãos, a questão do arrebatamento está pertinho aqui. Você que abre em Tessalonicenses, vai para a segunda carta de Tessalonicenses, marca aí para você dar na sua casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Perdão, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, né? 4, versículos 15 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, vai ratificar agora, ó, 17. Depois nós que ficarmos vivos seremos o quê? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre com o Senhor, né? Então nós vemos aqui no versículo 17, com clareza, falando sobre arrebatamento. É interessante que o apóstolo Paulo vai fazer questão de frisar que no arrebatamento, irmãos, as pessoas que morreram salvas em Cristo Jesus, elas ressuscitarão primeiro. Todas as pessoas que morreram, aceitaram Jesus, mas estão descansando no Senhor, elas ressuscitarão quando Jesus se manifestar nas nuvens do céu. Elas ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos naquele dia, seremos transformados no corpo de Cristo, no corpo incorruptível, no corpo glorioso. Então nós seremos arrebatados e encontraremos com estes salvos lá nos ares e encontraremos com o Senhor. Paulo também escreveu a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 52 a seguir. Ele vai falar num momento, no abrir, piscar de olhos, a voz da trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no corpo glorioso. Então lá também vai falar sobre o arrebatamento. Existem outras palavras também que Jesus falou sobre o ladrão. Quando o ladrão chega, ele não avisa agora, ele não vai avisar quando vai para a casa. Isso é uma metáfora que nós usar aqui. Jesus vai chegar já de improviso e vai pegar todo mundo de surpresa. Essa ceia que eu citei agora há pouco, elas não acreditam nessa questão de surpresa, nessa questão de Jesus chegar e pegar de surpresa as pessoas e levar as pessoas para si. Então isso é algo terrível, quando a gente entra com este caminho dessas pessoas que estão desacreditando na palavra de Deus. Nós possamos tomar cuidado para a gente não entrar nessas doutrinas heréticas
dessas pessoas que não estão aí com o Evangelho da palavra de Deus, o lado seguro do Senhor. Aqui o capítulo 5. Capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui na primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala bem claro, no versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele está ratificando e confirmando que Jesus virá de surpresa, que Jesus virá como o ladrão de noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então é isso, irmãos queridos. Agora, o que vai acontecer, irmãos, quando Jesus voltar? Quais são os processos que acontecerão quando Jesus se manifestar aos céus? É assim, os salvos que morreram, os pecados de novo, os irmãos não vai entender, eles encontrarão os vivos, salvos também nos ares. Após esse acontecimento, vai iniciar aqui na terra um processo chamado de grande tribulação. Como é que eu sei que existe essa tal de grande tribulação? O próprio Senhor Jesus Cristo que falou. Não fui eu que falei, foi o próprio Senhor que falou, e foi profetizado também pelo profeta Daniel. O profeta Daniel também viu esse dia da grande tribulação de Jesus no sermão da montanha do Mateus 24, o sermão do monte, ele vai falar a respeito dessa grande tribulação. Mateus 24, 21. Abre aí comigo em Mateus 24, 21, que você vai ver o que Jesus falou sobre esse processo que vai acontecer. Mateus 24, 21. Diz assim a palavra de Deus: porque haverá então grande aflição. Essa grande aflição aqui, irmãos, é uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá jamais. Então, às vezes, irmãos, essa provazinha que você passa por aí, você acha que está difícil, você acha que não vai suportar, isso não é nada, irmãos, comparado até mesmo aqueles acontecimentos que aconteceram, que mataram 6 milhões de judeus, matou, e outros massacres que tiveram, porém não pode se comparar com o que vai acontecer. Sabe por quê? Existe a pandemia, existe outro nome, né, que a gente pode lembrar da memória, que é a alcança mundialmente, né? Ou seja, o que aconteceu com um grupo de pessoas ali, judeus, foi só um grupo, mas na grande tribulação vai ser um nível mundial. Você pode imaginar isso? Às vezes existe alguma tribulação na África, algum lugar por aí, mas não se pode comparar ao nível da grande tribulação. Por quê? Porque vai ser algo que vai ser mundial. Não vai ter escapatória para ninguém. Vai ser mundial. Vai ser terrível para quem ficar aqui na grande tribulação. Não adianta você querer fugir para os rios, para as florestas, porque se você olhar as pragas que vão estar ali, imagina, Deus vai dar ordem às feras para comer. Aí você vou fugir da besta, do anticristo, né? Vou lá para o meio da Amazônia. Chegando lá, você encontra uma onça. A onça está programada para te matar. Porque Deus vai dar ordem às bestas, está lá no Apocalipse, às bestas, os animais. Então não tem como fugir, não tem como você ir para lugar nenhum. Se você fugiu, vai ser um peixe grande de pé, te devora. Né? Então não tem como fugir na grande tribulação. Vai ser terrível para quem ficar aqui nessa grande tribulação. Vale a pena. Então vale a pena, irmão, você se esforçar hoje para vir para a casa de Deus, você se esforçar para fazer a vontade de Deus, do que você querer ser salvo na grande tribulação. A pergunta é: vai ter salvação na grande tribulação? Vai sim, irmão, só que vai ser mais difícil, tempos difíceis. Hoje em dia nós temos facilidade na vontade de Deus, temos liberdade para fazer o culto livre, para adorar, mas naquele dia ninguém vai ter essa liberdade para estar cultuando, para estar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então o que acontece, irmãos? Vai iniciar aqui 7 anos. Por que 7 anos? Porque o profeta Daniel profetizou. E quando o profeta profetiza, Deus ele faz questão de não deixar cair por terra. É a ciclo de Deus. Então, aquele negócio, as palavras de um profeta, de um justo, não vai cair por terra. E Jesus confirmou que seria 7 anos. Quando ele fala das metade das semanas, a metade das semanas, simbolicamente, são 7 anos. Cada metade da semana, ou seja, os 7 anos serão divididos em 2 partes. Essa é a grande tribulação. A primeira parte será sobre uma falsa paz. Esse anticristo, que é a depois da besta, ele vai estar indo. Você sabe que existem 2 bestas. Existe uma besta chamada anticristo e existe outra besta chamada falso profeta. Essa besta que é o anticristo, irmãos, está registrada em Apocalipse 13, que está falando do livro que está escrito assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta aí, ela é o anticristo, aquele que vai se fazer passar por Jesus, vai se passar por Cristo. E o falso profeta, ele é outra besta que vai se levantar da terra e ele vai fazer com que todas as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo. Está registrado no mesmo livro, Apocalipse 13. Então vai acontecer o que? Uma falsa paz. Ele vai tentar tratar o que está acontecendo mundialmente e as pessoas estão desnorteadas, porque está faltando um reinado, está faltando paz, está faltando isso, está faltando aquilo. Nós vamos cuidar, nós vamos trazer paz, nós vamos trazer alegria, nós vamos organizar aqui. Se você aceitar a marca, vai ser tudo certinho, tudo bonitinho, vai ser só um preço só, congelamento de preços, assim por diante. Então eles vão convencer as pessoas. E eles vão fazer sinais, vão fazer maravilhas, e as pessoas vão pensar que ele é Deus. E eles vão ser obrigados a adorar, vão falar que eles vão levantar uma imagem da besta. Vocês lembram do período de Nabucodonosor, que ele mandou levantar uma estátua de 60 côvados, agora 30 metros de altura, 60 côvados. Você pode imaginar aquele estátua que estão lá? E o povo era obrigado a estar adorando, se curvando diante daquele estátua. Assim também a besta vai fazer uma imagem dela. E outra, a Bíblia fala que vai dar poder à imagem, para a imagem falar. Você pode imaginar aquela estátua lá falando? Todo mundo vendo aquela estátua assim, falando? Então as pessoas vão pensar que a besta é Deus. Assim como Jesus fazia esse prodígio, a besta vai querer imitar. Ela vai querer imitar Jesus, para que as pessoas pensar que ela é o próprio Deus. Então elas vão fazer uma lavagem cerebral muito terrível na vida das pessoas que estiveram na terra. Aquelas pessoas que são desprovidas de conhecimento da palavra de Deus vão estar pensando que é o próprio Deus que está ali presente. Vai ser terrível, irmãos. Até muitos salmos também que vão ser enganados naquele dia. Aquelas pessoas que não lêem Bíblia, que não vêm para a igreja, não vêm para os cultos, doutrina, vão estar na tribulação e vai ser levado no meio dessas coisas que vão acontecer. Porque a segunda chance é importante para quem conhece a palavra. Também, se porventura não fizer parte da primeira leva e ficar para a grande tribulação, como irá se defender se não conhece a palavra de Deus? Então, irmãos, é essencial, aproveitando aqui, né? É essencial que nós, igreja, tenhamos o cuidado de lermos a palavra do Senhor, ter o nosso momento com Deus, o nosso devocional, tirar um tempo ali a palavra, porque se a gente for olhar só para esse tempo de correria, de muita coisa, para lá e para cá, nós acaba se embaraçando. A gente precisa tomar muito cuidado, dar uma atenção devida, não vou falar uma atenção maior, mas uma atenção devida para os ensinamentos bíblicos. Nós temos aí, por exemplo, todos os cultos de ensinamento, escola dominical, são cultos riquíssimos. Escola dominical, a cada
3 meses, nós estudamos um tema, e cada tema é mais edificante do que o outro. Então, assim, é importante que nós atentamos para essas oportunidades que Deus nos proporciona. Então, irmãos, a grande tribulação Coríntios 15, 52. Então, os irmãos entendam, na grande tribulação são 7 anos. Quando acontece o arrebatamento, os salvos lá no céu, aqui na terra vai ter 7 anos de grande tribulação. Esses 7 anos são rachados. Esses 3 anos e meio serão uma falsa paz, onde a besta vai enganar as pessoas. Só que finalizando os 3 anos e meio, tudo que está registrado em Apocalipse a respeito das pragas, das taças da ira de Deus, vão acontecer, vão ser derramadas sem dó, sem piedade para as pessoas. Sabe por quê? Porque houve um período de pregação da palavra. Deus vai, nesses 3 anos e meio, Deus enviou 3 anjos para anunciar o Evangelho. Deus enviou 2 testemunhas, alguns ainda arriscam em dizer que é Enoque, outros falam que é Elias, outros falam que é Moisés, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas haverá 2 testemunhas que pregarão na grande tribulação nos 3 anos e meio da metade, eles estarão pregando. Só que acabando essa metade, meio para cumprir até o 7º, para finalizar a grande tribulação, já não vai ter mais salvação. Por quê? Já foi pregado, Deus já mandou os anjos, Deus já mandou as testemunhas. Agora sim, as taças da ira de Deus, irmão, vai ser terrível. Eu chego a arrepiar um pouco sobre essa terceira parte, essa segunda parte da grande tribulação, porque o negócio vai ser brincadeira, nós estamos realizando. Quem tiver aqui, irmãos, você vai poder comprar, vender, tirar uma cabeça, vai ser terrível. Ó, só para você entender, a Bíblia fala no Apocalipse 11 que vai ter uma nuvem de demônios, gafanhotos, com seu rosto de homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião, corpo de cavalo. São demônios, são nuvens cheias de demônios que estarão aqui atormentando as pessoas durante 5 meses, picarão as pessoas vão desejar a morte, como o pastor Vanderlei falou antecipadamente, né? Vão desejar a morte fugirá deles durante 5 meses. Eles vão subir na pedra de Lanu, que vai querer pular, vai ser todos bagaçados, mas não vai morrer. Vai ser terrível. E sem contar também que você sente calor hoje, né? 40 graus, 30 graus, a Bíblia fala que vai aquecer 7 vezes mais. Você pode imaginar, 40 vezes 7 é quanto? Né? Temperatura para misericórdia. A Bíblia fala que os homens desmaiarão. Os homens, se fala homem, imagina a mulher. Se o homem desmaiar, que é mais forte que a mulher, um pouco, né? Agora imagina a mulher, irmãos. Vai ser terrível, irmãos. A grande tribulação não é brincadeira, não. Você vai beber uma água na torneira, sangue descendo. Você congelou uma água, você bota uma água na geladeira com geladinha, bota na boca, sangue. E agora? Beber o quê? Porque as águas não são mais sangue. As estrelas caíram dessa parte do número de pessoas, a piscina, outras coisas mais. São várias pragas também que vão ser tocadas. Vai ter guerra, vai ter tanta loucura nesse mundo aqui. Mas não queira você estar aqui na tribulação para nós. Pastor, a gente quer conhecer a palavra do estudo aqui. Poucos lugares, assim, inclusive, eu fiquei 12 anos, 42 anos na igreja, e se eu vi pregação, ensino dentro desse livro do Apocalipse, eu acho que eu não lembro, foi poucas vezes. Tem pastores que não gostam de entrar nessa parte aí, porque realmente é terrível, mas a gente tem que saber. Tem pessoas que não sabem. Como eu falava ali, porque toda parte de tudo isso aqui, toda coisa da palavra de Deus. Mas tem gente que falou, para cumprir a palavra,
Por isso que é importante que nós fazemos questão de frisar nessa conversa. Não fuja do estudo de ensino. Não fuja da escola bíblica. Por quê? Porque aqui é um lugar da gente aprender. Você faz perguntas, vai procurar responder à altura, né? A gente vai procurar, se a gente souber agora, a gente vai procurar pesquisar. A gente vai estar respondendo as perguntas, irmãos. Então o que acontece, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. A grande tribulação vai ser dividida em quantas partes? Duas. A primeira parte vai ser o que? Uma falsa. Paz. E a outra será grande. Então os irmãos estão atentos. Glória a Deus. Gostei de ver. Então o que acontece, irmãos? Quando está acontecendo a grande tribulação na terra, no céu está acontecendo o quê? Eu não entrei, não vou entrar agora. Irmãos, primeiro, quando na terra está acontecendo 7 anos de grande tribulação, lá no céu está acontecendo o tribunal de Cristo. Mas como assim tribunal? Para Deus castigar? Não. Esse tribunal aqui é para Jesus mostrar para quem estiver lá, se você está vindo para a casa dele, sendo um verdadeiro adorador, ele vai te desmascarar. Se você está adorando de verdade ou não, por que eu estou falando isso? Abra comigo a palavra de Deus. Aqui, ó. Romanos capítulo 2. Muito colado aqui, porque Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Glória a Deus. Romanos 14, 10. Pode ler, Cristiano. Mas tu, porque julgas teu irmão, ocultamente, porque desprezais teu irmão, pois todos haverá de comparecer ante o tribunal de Deus. Aqui, irmãos, vamos falar todos. Hoje todos sabemos comparecer ao tribunal de Cristo. Não quer dizer os ímpios, não, irmão. Está falando sobre os salvos. Os ímpios vão ser julgados lá no finalzinho. Esse arrebatamento aqui foi para os salvos, juntamente com os que morreram, salvos. Esse tribunal aqui é para os salvos. Está ratificando comigo que realmente vai ter o tribunal de Cristo. O que vai acontecer no tribunal de Cristo, irmãos? O que vai acontecer no tribunal de Cristo é que as suas obras vão ser testadas, irmãos. 2 Coríntios 5,10. As suas obras serão testadas. Eu não vou estar entrando muito aqui lendo, a gente ganha tempo, mas eu vou explicar para os irmãos. Glória a Deus. Aliás, até para ler, é 5,10, né? Isso. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que é feito por meio do corpo, seja do bem ou do mal. Então o que acontece, irmãos? No tribunal de Cristo, as suas obras serão testadas, elas terão seus valores. Se a obra do pastor Vanderlei for uma obra de ouro, o que é uma obra de ouro? Alguém já foi ao livro? Não, mas você talvez já viu na internet algum vídeo. O que acontece se você pegar um ouro e colocar no fogo? Ele vai derreter e vai continuar sendo ouro. Ele não vai virar pó, não vai virar pó ou, como se diz, carvão, né? Ele continua sendo ouro, ou seja, continua tendo valor. Mas quanto mais passa um pouco mais purificado, ele fica melhor, mais brilho, né? Mais brilhoso. Então será algo chamado algo de valor, ou pedras preciosas. Aquilo que você faz com carinho, com dedicação, você vai estar agindo com todo o seu amor, com o seu carinho. Os anos hoje estão notando ali, ó. Suas atitudes aqui, até um copo d'água, Jesus disse que você trazer para alguém, vai ser um galardão. Até um copo d'água que você leva para alguém, se você está levando com carinho, com amor, com dedicação, você vai ter a sua recompensa lá no céu, porque o próprio Senhor falou isso.
aí tem ouro, prata e pedras preciosas. Agora existem também as obras que serão negativas. Por exemplo, vão ser comparadas à madeira. Quando você queima madeira, o que acontece? Ela vira o quê? Você tem como reutilizar a cinta para poder pegar de novo no lugar? Não. Por exemplo, eu pego essa madeira aqui, boto no fogo, eu tenho como fazer dela, transformar em madeira de novo e tornar a pregar aqui. Não tem como. Então, madeira, palha e feno, tudo queima, tudo vira cinza, não tem valor. Então, imagina, aí vai estar, chama fulano aqui na frente, a pessoa vem aqui à frente. Gabriel, fala aí as obras dele, a obra dele foi preparada tal coisa. Aí, testa no fogo. Ao fogo. Vai se queimar. Imagina a fornalha. Queimando. Aí, se não destruir, aí a pessoa não vai ser iluminada, vai ter o seu galardão, a sua recompensa. Mas aquela pessoa que passa aquele processo de suas obras não serem boas, não quer dizer que o Senhor vai mandar ele para o inferno, não, irmãos. Ele simplesmente vai ficar desapontado. Porque ele vai começar a imaginar: meu Deus, eu poderia fazer algo mais para o Senhor na terra, eu poderia fazer melhor lá na terra, eu ter uma recompensa. Agora eu olho para o pastor Vanderlei, nossa, Deus, eu não salvo, mas olha a cabeça dele, cheio de ouro, coroa bonita e tal. Vai dar tipo inveja, assim, mas que sentimento de que ele poderia fazer melhor para o Senhor, mas ele não fez, ou ele fez sem dedicação, sem simplesmente por fazer e tal. Você lembra daquela obra que Caim fez e Abel fez? Cada um tinha sua função. Um mexia com ovelha, outro mexia com frutos. Só que Abel trouxe do seu melhor. A Bíblia não fala, mas dá para entender que Caim trouxe tudo estragado. Foi estragada para Deus. Talvez ele trouxe uma batata podre, uma manga estragada, não sei, Deus não fala, mas pela forma de Jesus, Deus falou que pelo coração dele, pela atitude dele, se bem fizeres, não será para ti, né, o melhor também. Então, se ele não fez o bem, significa que ele fez alguma coisa, alguma besteira, alguma loucura ele fez. Assim, irmãos, na casa de Deus, não tem que estar fazendo coisa doideira. Está assim, com a barriga, olha, irmãos. Aí quando chegar no dia do tribunal de Cristo, mas eu fiz tanto para Deus, não ganhei nada. Quando está tendo coroa, bonitinho, e eu não tenho nada. Então o que vai acontecer é isso, irmãos? O tribunal de Cristo. Outro processo que acontecerá lá em cima, lá no céu, após o tribunal de Cristo, será as bodas do Cordeiro. O que é bodas? Boda é uma festa de casamento. Jesus fez uma parábola comparada sobre isso, sobre as bodas. E o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está querendo alegrar com o seu filho. Irmãos, é por isso que nós somos chamados de noiva espiritualmente. Nós somos a noiva do Cordeiro, porque lá no céu será o casamento simbolicamente, onde Jesus ele vai estender uma mesa bem grande e nós assentaremos naquela mesa com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, etc. E todos os salvos aqui ao redor daquela mesa, você vai poder ver face a face. Cada um não será nem será glorioso. Todas as pessoas que morreram salvos no Senhor, você vai estar ali vendo, adorando ao Senhor. Onde é que eu acho a questão das bandas do Cordeiro? Lá no Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Alguém achou? Apocalipse 19, 9. Amém. Quiser ler, pode ler. E disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são achados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqueles que são chamados à boda do Cordeiro. Então você foi chamado, nós fomos chamados para essa festa maravilhosa que acontecerá lá no céu após o tribunal de Cristo.
onde nós teremos essa boda do Cordeiro. Então, casamento, espiritualmente falando, casamento simbólico da noiva do Cordeiro. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Mas eu resumi aqui porque o tempo já foi embora. Meus amados irmãos, e também, se você quiser saber sobre bodas, anota aí, Mateus 22. Mateus 22. Capítulo 22, versículo 2. Lá vai falar sobre essas bodas do Cordeiro. Mateus 22, 2. Glória a Deus. Irmãos, o que vai acontecer após os 7 anos da grande tribulação? Irmãos, após os 7 anos da grande tribulação, vai acontecer o seguinte: a besta, ela vai querer se assentar lá no templo, lá em Jerusalém. E o povo judeu vai descobrir que aquele não era o Messias que eles estavam esperando. E vai começar uma guerra, uma batalha muito grande. Vai ser uma perseguição, eles vão perseguir os judeus. E nessa guerra, nessa peleja, nessa perseguição, Jesus desce dos céus. Já não mais com a sua noiva, porque já tem um casamento simbólico. Já com a sua esposa ataviada. Com todos os anjos celestes, todos os anjos de Deus descerão com Jesus. Os anjos, Jesus, a igreja, todo mundo vai descer sobre o Monte das Oliveiras, sobre o monte lá em Israel. E vai acontecer uma batalha chamada Armagedon. Apocalipse, fala bem, Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 16. Então o que acontece? Apocalipse 16, 16. Essa batalha Armagedon vai ser o que? A besta vai querer fazer guerra com o Cordeiro, contra os salvos, contra os eleitos. Então ela vai vir com toda a sua comitiva para poder fazer guerra contra o Cordeiro. Só que Jesus, com o sopro da sua boca, a palavra de Deus fala que o sopro da boca de Jesus vai mandar diretamente a besta e o falso profeta para o inferno dos infernos. Você não sabe onde é o inferno dos infernos? Porque existe o inferno e existe o inferno dos infernos. O inferno é um lugar de tormento, é o Hades. O inferno dos infernos chama-se lago de fogo, onde as pessoas vão queimar eternamente. Eternamente. Você já viu as lavas saindo vulcânicas quando tem uma erupção? Aquelas lavas, assim é o inferno dos infernos. Aquela lava de fogo, onde o bicho não morre, onde se apaga. Aquela coisa terrível que vai ficar queimando eternamente. Você está glória a Deus. Então o que acontece, irmãos? Essa batalha Armagedon, Jesus vai, com o sopro da sua boca, lançar a besta, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta, diretamente para o inferno dos infernos. Apocalipse 16. Essa é a Armagedon. E sobre essa questão de Jesus de mandar esses da besta e falso profeta para o inferno dos infernos, está em Apocalipse 19, 20. Pode anotar para você ler sua casa, que eu vejo. Ele já foi embora. 19, 20. Você vai ver que está tudo confirmando o que eu estou falando. Jesus vai mandar esse besta e falso profeta para o inferno dos infernos. Porque não tem direito a julgamento. Não tem direito a julgamento. O que vai acontecer com Satanás? Olha que interessante, irmãos. Nós não acreditamos em Trindade, pastor Bruno. Vai pregar? Vai ter Espírito Santo? Na grande tribulação também vai ter Trindade satânica. Satanás, simbolizando o Pai. A besta, a primeira besta, que é o anticristo, simbolizando o Filho, vai passar por Jesus. E o falso profeta, que é a segunda besta, que vai vir da terra, simbolizando Jesus. Vocês vão estar vendo? A terrível que vai acontecer na grande tribulação, da mesma forma que nós acreditamos em Trindade, Pai,
Vai ter também o marido na grande tribulação. E Satanás vai ser amarrado, irmãos, durante 1000 anos. Aí lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Vem para ganhar tempo ali, só tem 2 minutos. Estou fazendo o mesmo nome aqui. Amém? Então o que acontece, irmãos? Nesse período.